Vem comigo, meu amigo, companheiro. Sempre é hora de poder e de sonhar. Não convém ficar aí o ano inteiro, esperando quando o carnaval passar. Passe a mão no pandeiro ou na cuíca, pegue o ferro e passe a velha fantasia. Pague caro que é pra ver como é que fica. Não duvide, bote fé na utopia. Esquece a dor, enxugue o pranto, abra a janela. Tá na hora de pôr o bloco na rua. Vista a mortalha, põe o pé na passarela. Não fique aí pousando de bumbum pra lua. Pegue a estrada e trace logo sua meta. Seu caminho faz você com seu andar. Não espere, não vacile, a hora é esta. Vá em frente, jogue tudo pra ganhar. Vem comigo, não desista, companheiro. Pegue o ferro e passe a velha fantasia. Não convém ficar descrente o tempo inteiro. Não duvide, bote fé na utopia. Vem comigo, aposte tudo, companheiro. Tá na hora, só lhe resta acreditar. O futuro já chegou, venha ligeiro. Vamos em frente, jogue tudo pra ganhar. Vem comigo, acredite, companheiro. Seu caminho faz você com seu andar. Não tem mais o que temer, venha ligeiro. Só quem erra tem a chance de acertar. Vem comigo, aposte tudo, companheiro. Tá na hora, só lhe resta acreditar. O futuro já chegou, venha ligeiro. Vamos em frente, jogue o jogo pra ganhar. O futuro já chegou, venha ligeiro. Vamos em frente, jogue o jogo pra ganhar. Lulala, brilha uma estrela, lulala. Nada se assemelha, lulala. Tempo de bonança, lulala. Brilha uma estrela, lulala. Nada se assemelha, lulala. É o Brasil criança, lulala. Resgate a história, lulala. Refaça a memória, lulala. Plante a esperança. Olá, meus amigos, amigas, amigues. Bem-vindos em Casa com Ceissa Simões. Estamos aqui novamente para mais um programa da série Juntos pela Democracia. Hoje, entrevistando o candidato a deputado distrital Vasni Derrouri. E eu conto também, nessa entrevista, com a participação do professor e poeta Djalma Queiroz. Bem-vindos todas, todos e todes. Juntos pela democracia, vem com a gente, tá na hora de poder e de sonhar. Deixa aí o seu like, compartilhe com a família e com os amigos. Espalhe em torno de si o aroma da paz, da amorosidade e os ventos da democracia. Tamo junto. Jogue o jogo para ganhar. Muito bem-vindos, Vasni e Djalma. O Vasni é um dos políticos mais conhecidos do Distrito Federal. Funcionário público, tem em seu currículo 6 mandatos como parlamentar, tá certo? Sendo um federal, foi secretário de Fazenda, deputado constituinte da Lei Orgânica do DF, autor de 130 leis, entre as quais a do parto humanizado
e a que garante liberdade de manifestações artísticas e culturais em ruas, avenidas, praças públicas do DF. É o deputado recordista em projetos de leis aprovados na Câmara. Iniciou sua carreira no Partido dos Trabalhadores e hoje, nessas eleições, disputa uma vaga para deputado distrital pelo Partido Verde, que compõe a federação liderada por Lula. Isso é o que conhecemos através do seu currículo, Vasni. Mas quem é Vasni de Roure por Vasni? Bom, o Vasni você já descreveu sinteticamente. Quero inicialmente agradecer a vocês aqui, a você, Conceição, a você, Djalma, por ter historicamente um compromisso com a educação pública, principalmente na região do Gama, como também hoje protagonista da cultura no Distrito Federal. E isso é encantador. Vocês descobriram na terceira idade um momento mais exitoso de catalisar, mobilizar, permear a política, mas permear a cultura e dar grandeza a Brasília com esse movimento que vocês fazem. Obrigada. A gente está nessa caminhada de uma candidatura distrital porque entendo que esse instante que Brasília vive é um instante que nós não podemos ser omissos. Não dá para ser omisso agora, né, Vasni? Veja bem, nós temos tarefas gigantescas com o processo de empobrecimento da população, um crescimento acentuado de moradias de rua e moradia em ocupações, e a política habitacional que não chega a dar atendimento com nível de subsídio por parte do Estado. O Estado subsidia tremendamente o transporte com milhões ou bilhões, mas não é capaz de subsidiar a habitação popular. Então, nós temos que caminhar nesse debate, temos que rever o debate da educação pública. Fui o relator, do Plano Distrital de Educação, o PEDAF, que melhorou sensivelmente as escolas públicas, mas a educação pública tem que reconsiderar seu projeto pedagógico. Né? Com certeza. E a gente vai falar disso daqui a pouco, Vasni, inclusive, com essa questão, inclusive com a falta de professores, né? A gente vai falar disso daqui a pouco também. Mas eu gostaria de retomar um pouquinho aqui, voltando para o momento que a gente está vivendo, né? No país, no Distrito Federal, claro, e no país. O movimento, a gente fazendo um retrospecto, o movimento que cresce a partir dos anos 80, culminando com a Constituinte, avança significativamente rumo aos preceitos democráticos, a consciência crítica das garantias dos direitos do cidadão brasileiro. Foi um momento empolgante, né, da gente lutando pela democracia. Parecia que estávamos a caminho da consolidação de uma democracia robusta, de equilíbrio de poderes. Eis que um retrocesso histórico que se inicia com o golpe contra a primeira mulher eleita presidenta, Dilma Rousseff, e no mesmo pacote vem a prisão de Lula, a demonização da esquerda. Hoje, vivemos um ambiente onde o presidente atenta contra as instituições democráticas. Enrolou aqui. Diariamente, né? No WhatsApp, empresários defendem o golpe caso o presidente não seja reeleito. Enquanto a sociedade, essa sim, tem se mostrado atenta em defesa da democracia. Em suas andanças por aí no Distrito Federal, sei que não tem sido pouca, conversando com as pessoas, como você está sentindo o clima das eleições? Há um quadro bastante tenso, Conceição, mas há um quadro também de interesse por parte da população em decifrar esse cenário que tem. Você sabe que, inclusive, por ser evangélico, tem um convívio estreito com a comunidade evangélica, de diferentes matizes, né, da Sim. Assembleia de Deus, a Batista, Presbiteriana, né, Congregacional,
Congregação Cristã do Brasil, enfim. Nós temos um quadro em que a igreja foi muito contaminada, não apenas com o processo eleitoral de 2018, mas muito contaminado por uma pauta de costume e, ao mesmo tempo, desconhecendo outras, ou eu diria, fazendo vista grossa para outras pautas, como a instabilidade política, a imagem internacional do país bem desgastada, né? Muito. Né? Recentes episódios como violência dentro da própria igreja, como recentemente em Goiânia, né? O evento agora na Argentina, né? O quadro de agressões aqui mesmo em Brasília, onde até tiro ocorreu, pessoa não chegou a óbito, mas enfim, né? O caso lá de São Paulo. Então, esses casos têm tornado o debate bastante preocupante, porque não é apenas uma questão de posição ideológica, é uma questão de manter os valores que foram construídos ao longo da história brasileira e aperfeiçoá-los. Sim. E não é isso que nós estamos vendo. É permanente ameaça sobre a legitimidade do Supremo, ameaça sobre o próprio parlamento, que se silencia. O parlamento brasileiro está literalmente comprado com o orçamento fantasma, né? Um orçamento que, exatamente, o orçamento secreto, como foi a terminologia dada pela imprensa. Isso demonstra, né, o recente episódio, por exemplo, que ocorreu na Argentina, a demora da reação dos atores da vida pública brasileira, né? Isso são pequenos sinais, a demonstração de omissão do Ministério das Relações Exteriores ao atraso para emitir, não é um país qualquer. A Argentina, a despeito das disputas de futebol, a Argentina é um país irmão desse país, do Brasil. A Argentina é um parceiro histórico, um país geograficamente não tão grande quanto o Brasil, como também uma população, mas que tem uma riqueza cultural, uma produção agrícola invejável, né? Então é um parceiro, nós não podemos abrir mão de nenhum dos países da América Latina, são nossos irmãos. Mas essa relação com o mundo, né, no Brasil ficou esquisita, inclusive, né? Muito, muito complicado a gente olhar para isso, né? A forma como esse governo tem feito, né? Vídeo, aquela reunião com os embaixadores, né? Coisas desse gênero. A própria recente manifestação do ministro Paulo Guedes não é só uma questão do presidente com relação à China, que é o maior parceiro comercial hoje do Brasil, ou mesmo a postura em relação ao processo eleitoral nos Estados Unidos, né? É uma coisa incrível. Acho que a única pessoa que o presidente não encrencou foi com o Papa, porque até com a mulher do presidente da França encrencou. Não tem como. Sabe, nós ficamos assim meio estarrecidos quanto a tensionamento absolutamente desnecessários com países que têm uma parceria histórica como o Brasil, o caso da França e os Estados Unidos, a par dos debates ideológicos, né? A França é o berço libertário que o mundo conheceu através da Revolução Francesa, o que demonstra que é um presidente que não valoriza a caminhada histórica dos países e a construção da parceria com o Brasil. Nem a do Brasil ele respeita, né? Pois hoje a imagem do Brasil no mundo, ela está destruída. Vai ser preciso refazer, né, a imagem do Brasil, não é, diante desse acelerado que está na presidência. Isso é um fato, né, que a gente está preocupadíssimo também, né, claro. Mas voltando à Câmara Legislativa, né, eu quero aproveitar esse papo, para que possamos refletir um pouco sobre o papel do parlamentar, para que o eleitor, né, que está nos ouvindo compreenda melhor, entenda melhor
o que é o parlamentar, a Câmara Distrital, né? A Câmara Legislativa. Ela tem uma particularidade, eu acho, de estar bem próxima do eleitorado e de suas demandas, já que o Distrito Federal é tão pequeno, né? E que é um pouco diferente do deputado estadual. Não é um vereador, mas também não é o deputado estadual que está tão distante das demandas, né, do seu eleitorado. E o que falta para que... Mas, por outro lado, a gente não vê essa proximidade. Eu, por exemplo, hoje conheço muito poucos. Se você me perguntar quem são os deputados distritais, eu vou nomear muito poucos. Há um tempo atrás, provavelmente eu saberia todos. Hoje, assim, então a gente vê um distanciamento desse parlamentar da população. O que se deve fazer? O que falta para que isso ocorra? Olha, Conceição, eu entendo que uma das preciosidades de um parlamentar é caminhar a cidade. Caminhar não simplesmente para tomar o cafezinho ou tirar uma foto num prédio ou num monumento bonito, mas aonde tem os conflitos e aonde mais a população carente exige. Né? Então, essa população, ela é o vetor para que nós possamos caminhar na perspectiva de aprender e na perspectiva de construir com eles soluções. Eu quero dizer que, em recente pesquisa que a própria Câmara fez e no site dela identificou qual era o parlamentar que tinha o maior número de proposituras, hoje transformado em leis, que estão em curso na cidade, e se identificou no meu nome. E eu quero dizer isso através do primeiro projeto que eu apresentei na Câmara, Jalma. O primeiro projeto que eu apresentei na Câmara, que foi não só de deputado, foi o primeiro dos deputados como um todo, na primeira legislatura, né? O primeiro que tinha sido protocolado era do Roriz, e o segundo foi protocolado por mim, que é o projeto da fixação do Varjão, que está aí uma bela realidade hoje constituída, e que o governador Roriz, diante daquele projeto que eu havia peticionado, e que não era o interesse da equipe técnica do governo fixar o Varjão, o que ocorreu? Ele, na forma de um decreto, fixou o Varjão, desobedecendo o entendimento dos técnicos, hoje SEDUR, mas na época era um outro nome, a secretaria, porque os moradores do Varjão vinham sendo ameaçados de remoção, a exemplo do que foi a 101, aqui da Asa Norte, a favela do Ceúbe, a Telebrasília, etc. Então, o governador entendeu a lógica do projeto e o fez utilizando a prerrogativa que o tinha. Ele, assim, também fez no que foi o projeto do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, mas nessa o Roriz não ganhou. Porque no dia que ele foi assinar o nome Ulisses Guimarães, tinha sido publicado meu projeto de lei. Você já tinha... Aí ele teve que sancionar o projeto de lei, já votado, já tinha sido votado. Quer dizer, antes não, antes era só o projeto do Varjão. Mas o projeto, dando Centro de Convenções Ulisses Guimarães, da minha autoria. Né? E aí ele tentou fazer por decreto, mas quando ele foi para assinar o decreto, o assessor dele chegou e falou: governador, já tem um projeto de lei que foi votado, é melhor o senhor assinar a sanção do projeto sancionar, de lei. Né? Muito bom. Mas, você quer fazer algum comentário, Jalma, aí? Sim, mas a gente agora vai entrar na pauta da educação, aí você introduz essa pauta da educação, depois eu coloco as minhas questões. Tudo bem? Então, o que a gente está vendo aí, falta de professores, acho que é a coisa mais séria que está acontecendo, além do resto do desmonte da educação, né? A categoria sem reajuste salarial há 8 anos. E esse rodízio de professores, que é o que eu acho um escândalo, o contrato temporário durar da forma como está, institucionalizada, né? Ela
não permite que a escola dê continuidade a um projeto pedagógico, já que esse rodízio do corpo docente na escola, né, descaracteriza a escola. A escola fica, né, acéfala quase, porque fica sem poder dar continuidade aos seus projetos. E como a Câmara Legislativa pode intervir nessas questões que estão... Pode muita coisa. Eu acho que os deputados até foram bastante solícitos em atender emendas das escolas para reforma de banheiro, quadra, piso. É extremamente interessante. Não fosse isso, eu acho que as escolas estavam às baratas. Ocorre que, ao mesmo tempo, tiveram o descuido de não dialogar com o governo sobre o projeto pedagógico. Não só o número de professores, segundo um dos diretores do Simpro, Samuel, ele me dizia, num recente debate, que o número chega a casa de 14 mil professores temporários. Exatamente. Isso é uma magnitude gigantesca, se levar em consideração a totalidade de professores da rede pública. Inclusive o concurso que está previsto agora, o número de vagas que é insignificante diante 3 mil professores. Para 14 muito pequeno. mil, né? Então é completamente... São 3 mil os que serão aprovados, mas os que serão chamados num primeiro momento são só 900 professores. Pois é. Isso é um absurdo. Não é porque... Acho que foi bom essa sua... Porque a falta de professores, ou seja, esses professores de contrato temporário, eles estão querendo fazer o concurso para serem efetivos da Secretaria de Educação. Ou seja, isso me parece também que é uma coisa muito séria, porque isso faz parte de um projeto de privatização da escola pública. Né? Já que você coloca professores que não têm um vínculo, não é, com a secretaria, esse professor ele não se sente empoderado, né, do seu cargo para atuar de uma maneira mais né? com mais efetividade e com muito mais responsabilidade, não é? Isso é um perigo, né, para a educação. E aí a Conceição já colocou a questão do... Agora, Djalma, pois não. Desculpa te interromper, porque esse vontade. É um primeiro reflexo, mas tem um outro reflexo de extrema gravidade e que inclusive foi um aluno que levantou para mim. Eu não vou citar o nome nem da escola para não expor, porque você sabe que a retaliação existe. Aonde, Conceição, é o aumento do tamanho médio das salas de aula, né? O número hoje médio em torno de 38, às vezes até um pouco mais, um pouquinho menos. Há uma gravidade enorme na queda do aprendizado do aluno, que não foi só a pandemia, mas também foi a questão da disponibilidade de espaço. Só para você ter ideia, Águas Quentes é um setor habitacional de condomínios antes de chegar a Santo Antônio e fica na região administrativa do Recanto. Em recente diálogo com professores da regional, eles apontaram para mim que 750 alunos são transferidos de Águas Quentes por transporte, porque as 3 escolas, Mira Ervilha, Buritis e o Centro de Ensino Infantil, não são suficientes para atender a demanda do Distrito Federal. Então isso é um retrato que não é diferente no Riacho Fundo 2, não é diferente no Sol Nascente, não é diferente no Paranoá e Itapuã e outras regionais que, como Recanto e outras que estão com nível de esgotamento das salas de aula no atendimento à rede pública. Há um outro quadro também bastante preocupante, que é o caso dessa nova modalidade que o governo está implantando do PEDAV. Ele está introduzindo um cartão, a escola entra para ter a relação das empresas a serem chamadas para fazer o serviço. Por exemplo, o serviço é lá em Águas Quentes, lá perto de Santo Antônio.
Aí pega uma empresa que fica lá em Planaltina, ou fica aqui para poder fazer uma obra de 30 mil, 40 mil reais. Sabe, é caso para coçar a mão de muita gente. Então a gente precisa ter esse tipo de preocupação, porque o governo poderia fazer um programa desse, mas respeitando um pouco a regionalidade. Brasília é uma unidade da federação. Ela não pode ser vista como se Santa Maria ficasse em frente à Planaltina. É outra realidade, é uma outra história. Só para se ter ideia. É outra comunidade, é outra cultura, às vezes até a cultura é diferente. Na verdade, isso mostra o que a gente... Né, como o país andou para trás, o Distrito Federal foi junto, né? Porque o que você está colocando aí são coisas que a gente vivenciou lá no início dos anos 90, com as escolas de lá, com o turno da fome, com a... Né, não chegou aí, mas e com os transportes da maioria dos alunos que transitavam, sofrendo acidentes, coisas nesse sentido, né, ainda naquele tempo. E a gente pensou que isso já pudesse estar sendo superado, né? No entanto, você está mostrando o essa governo realidade. até, só um cadinho mais desse negócio, que é uma questão muito séria isso. O governo até pode ter boa intenção, e eu entendo. Né? Ele entende porque, de fato, temos tido em algumas regionais de ensino eventuais problemas quanto a preço, valor, isso, aquilo, outro de obra, porque são contratações diretas. A preocupação no governo não pode ser descontextualizada. Mas de um governo que, para determinados processos de apuração, ele engaveta, há de se acreditar numa coisa dessa? Fica difícil. Sim. A gente tem uma preocupação, porque Brasília tem uma rede física, apesar dos problemas, uma rede física de escolas muito importante e interessante. Brasília hoje já teria condições, na nossa avaliação, de colocar todas as suas escolas em tempo integral, a atenção da criança em tempo integral. Né? Isso, né, propiciaria a diminuição, né, de várias coisas que acontecem no dia a dia com essas crianças que ficam em casa, né, no turno contrário. Né? Ou seja, estão ali, né, à mercê de todo tipo de agressão. E aí a gente pergunta para você, Vasni, qual é a possibilidade de se conquistar ou de se universalizar a escola em tempo integral no Distrito Federal? Inclusive, João. Só para acrescentar um adendo, e o custo disso, né? O custo da universalização do tempo integral né, é uma coisa tão distante, tão impossível? Eu acho incrível essa dúvida, porque veja bem, uma cidade que tem tido tanto recurso para tanta obra importante, que eu não vou dizer que não é importante, não tem recurso para implantar de fato o ensino integral. Recentemente, com um dos subsecretários da Secretaria de Educação, comentei com ele algo que vinha ouvindo em algumas escolas que adotam tempo integral de 10 horas. Onde a avaliação de alguns professores que é, no caso, um confinamento de criança, mais do que uma escola de tempo integral. Eu acho que não é fácil implantar um projeto. Eu, inclusive, sugeri para essa chapa da Frente Brasília, a Frente Brasil, pudesse contemplar a educação tempo integral como projeto central nessa campanha, nesse debate político para Brasília. Porque todos os candidatos são oriundos da educação. Tem uma gênese na educação, conhece a educação. E o Djalma, para uma cidade que tem uma riqueza cultural como nós temos, e você sabe perfeitamente da riqueza cultural do Gama, da riqueza cultural de Braslândia, da riqueza cultural de Ceilândia, de Taguatinga, de Planaltina, de Sobradinho. Então, as novas cidades como Samambaia, Recanto, Santa Maria, nessa toada toda, Riacho Fundo, a pauta da cultura poderia ser formatado junto com esses movimentos sociais, junto com o movimento da cultura.
Veja, por exemplo, uma pessoa como o Ari, ali do Ferroc, que hoje, ao lado de uma escola pública, tem a Praça do Ferroc. Olha, uma coisa gigantesca. No final nessas últimas semanas, eles estavam com um evento no sábado o dia inteiro. Claro, do rock, com bandas diferentes, com as lideranças do movimento cultural todo lá. Tem um movimento hip hop. Hip hop teve agora Ceilândia. 3 semanas em Ceilândia, rapaz. Para se ter ideia, a entrada era 2 quilos de produtos alimentícios. Eles esperavam 3 mil, deu 10 mil. 7 mil entrou, ficou 3 mil de fora e a polícia pressionando para encerrar porque tinha gente demais. Tinha gente demais. Não, é fera É, decente. e aí tem uma outra coisa. Nós temos um leque de clubes de Vila Olímpicas subutilizadas que podem servir para os nossos estudantes. Nós temos o CIO, que pode ampliar culturalmente uma forma de estimular a aprendizagem de línguas. A língua estrangeira, com Então certeza. há todo um leque, toda aptidão, né, para poder valorizar a escola pública e tempo integral ser um projeto forjado para Brasília ser referência do Brasil. Viu, Ibanez? Acorde, você teve a oportunidade durante 4 anos de fazer Brasília uma referência na cultura. Você trocou por 4 vezes o secretário da Educação. Foi um prejuízo enorme para os educadores. Você perdeu o bonde da história. E foi uma grande oportunidade, você podia ter feito a educação tempo integral uma realidade. Se não em toda a escola, pelo menos em parte delas. É verdade. Sim, Pelo mas tem menos que ser muito mais. É porque isso também depende da vontade política de contratar, não é, professores. Porque sem professores e sem educadores, né, especializados, você não faz a escola de tempo integral. E aí a cultura fica contemplada também nisso. É. Porque no período contrário, o aluno tem atividades, né, para desenvolver os seus potenciais, não é, as suas potencialidades. Você É isso. imagina a educação sem arte, né, na escola. Exatamente, como Conceição. Sem Veja música bem na você, escola. Veja bem você. A Secretaria de Educação do Distrito Federal talvez seja a secretaria que tem a equipe de profissionais mais preparada desse país. É impressionante se você fizer pelo leque curricular. E o número de doutores que nós temos na E Secretaria de Educação. interagem com a população. Eu vou aqui colocar... Inúmeros não quero projetos ser abusado, acontecem, não né? quero ser abusado, me perdoe se eu faço às vezes afirmações meio abusadas, mas é para o bem do Distrito Federal. Nós temos um leque de organismos de pesquisas do governo federal, né, muito tímida do governo do Distrito Federal, que poderia ser mais bem utilizado. A Embrapa, nós temos vários campos na Fazenda Sucupira, temos a unidade do empreendedorismo lá perto do shopping, Fazenda Tamanduá. a Fazenda Tamanduá. Você tem ali em Planaltina, tem a hortaliça lá na DF 180, Que é a Tamanduá. que é a Tamanduá, como também você tem vários outros espaços que a Embrapa e outros poderiam fazer de comum acordo. A porque parceria. é um né? privilégio para um técnico, um doutor da Embrapa, da Universidade de Brasília, ter contato com jovens adolescentes que estão caminhando. Eles vão se sentir gratificados. Já estão E motivados a serem pesquisadores. Exatamente. O projeto da universidade, diga-se de passagem, que o governo levou a cabo a votação, mas que está aí parado, não sabe o que veio, o que não veio, não tem aptidão, não tem o prazer de pôr a mão na massa para trazer esses jovens, né, que estão assim, às vezes cativados pela droga, cativados pela ociosidade, no subemprego. Você vê, acabou com um programa que foi feito no governo Agnello, extremamente interessante, que era utilizar as estruturas das secretarias. O projeto nem era meu. Eu era presidente quando coloquei para votação, tem até que render. A Gaciel foi um deputado que cultivou muito essa proposta. A Gaciel Maia.
de fazer da estrutura do Estado uma forma de receber. Eu estava outro dia numa escola lá no Lobo Guará, crianças com uma educação, de jovem escoteiro ou jovens com aquela concepção militar, mas que tem um público cativo e que atrai, como vai ter para outros. Com certeza. Imagine no sábado a turma do hip hop na escola tal, ter uma escola para o hip hop. Eles vão fazer com o maior prazer. E mesmo contra a maré, né, mesmo sem a presença do Estado, a gente sabe que as escolas são ricas em projetos, né? É isso que eu dizia ainda há pouco, né? Os projetos estão lá, a escola é latente, né? A escola é viva, ela está vibrando. Né? Para ainda suscitar minha raiz agora no PV, eu tenho que fazer meu comercial, né? Sim. Depois de tantos anos no PT, mas também entendo que abraçar a causa ambiental é fundamental. Com certeza. A Secretaria da Educação tem uma riqueza gigantesca que são as escolas da natureza. Ah, sim. Ali em Planaltina, desde mandatos anteriores, lutamos para que a Casa do Ribeirão fosse a escola da natureza em Sobradinho. O que acontece? Até hoje, prefere que fique ali à margem do córrego Ribeirão, podendo fazer um belo projeto de recuperação do córrego do Ribeirão, que adentra e divide Sobradinho 1 de Sobradinho 2, indo lá da nascente até o desembocar dele, e nós perdemos essa oportunidade. Como que um jovem sente prazer em plantar uma muda de angico, uma muda de piqui? A Embrapa tem, como a própria Universidade de Brasília tem, a própria Nova Cap tem os canteiros, podem fornecer. Então, projetos e projetos, cada realidade é uma realidade. Não faltam projetos, isso mesmo. Não. Mas, voltando aqui à questão da cultura, a gente já chegou, né? Mas uma questão bem pontual que eu queria que a gente não deixasse de falar aqui, era sobre o Teatro Nacional, os espaços culturais abandonados, né? Nós temos Teatro Nacional, que mais do que um espaço cultural, é um patrimônio, né? Um cultural da maior importância. Da humanidade, inclusive. Tombar. E no entorno, a gente vê, entorno que eu digo, nas satélites, né? O Cine Itapuã, no Gama, e outros tantos espaços, né? Que estão totalmente abandonados, né? Conceição, isso deixa a gente envergonhado, né? Assim, eu não entendo como as pessoas que ocupam posição tão relevantes na cidade têm uma capacidade de gerenciar um orçamento tão grande e não consegue visualizar algumas saídas relevantes para a cidade tão pouco. Então isso deve dar a nós uma dor de consciência e uma revolta muito grande. Sim. Bem, eu gostaria de acrescentar uma questão que me incomoda muito, que é a questão do lixo no Distrito Federal. Nós entendemos que o Distrito Federal hoje tem alguns projetos que são extremamente positivos na questão do lixo. Mas eu percebo que o DF ele tem que fazer cumprir a lei, não é, da coleta seletiva, não é? Mas enquanto a coleta seletiva ela é mais demorada para implementar, por que não se faz, por exemplo, isso é uma ideia que eu estou colocando para você e você vai analisar, por que não se faz, né, num primeiro momento, colher o lixo sujo num dia e o lixo limpo no outro, não é? E esse lixo limpo, ele iria diretamente para as cooperativas de reciclagem, né? E só para terminar, no Distrito Federal, me parece que só tem uma cooperativa de reciclagem. Eu defenderia e aí proporia uma cooperativa de reciclagem em cada região administrativa, porque ficaria mais barato para o governo a questão do deslocamento desse lixo. Não é? O lixo fica passeando na cidade toda, atravessando a cidade em caminhões que isso fica caro para a comunidade, fica caro para o cidadão brasiliense.
que você acha desse momento e desse movimento? Olha, vocês sabem que eu fiz um debate bastante polarizador com o governo Hollenberg. Mas se há uma coisa que eu não posso tirar dele o mérito, foi o avanço nesse debate. Isso que você propôs aí é verdadeiro, é necessário. No governo do presidente Lula, áreas foram liberadas no Riacho Fundo 1 para servir de recebimento, de reciclagem de material da construção civil e uma série de outras. Houve a criação da unidade de depósito do lixo em Samambaia, na divisa com Ceilândia. O governo criou, estou dizendo que eu visitei a escola da Gariroba, né, e implantou um local também de moradia para as pessoas catadoras ali na região, transferiu, visitei à época o lixão da estrutural, e é um processo que não está concluído. Nesse governo, o governo priorizou mais os contratos de coleta do que um programa seletivo de lixo. É verdade que em alguns locais esse programa persiste, a coleta do lixo orgânico dia sim, dia não, que antigamente até era todos os dias, mas eu acho que dá para administrar, não acho que esse é o grande problema. E 2 vezes na semana a coleta do lixo seco, do lixo reciclável, vamos assim dizer, aquele que pode ser aproveitado. E você sabe que Brasília tem um lixo rico, e muita receita pode ser oriundo dessa coleta seletiva de lixo. Então, por exemplo, Braslândia, eu conheci de perto a coleta seletiva de lá. Aqui no Varjão também tem uma outra cooperativa. Infelizmente, os catadores não receberam incentivo. A função do catador é tão grande que é interessante, nem o Bozo ele se deu conta que poderia contemplar na história dos taxistas, caminhoneiros, os catadores, porque os catadores já fazem um trabalho gigantesco que ajuda na vida sanitária da nossa cidade. Vamos pôr um pouco de música nessa conversa. Mais uma música de minha autoria, Nova Canção, que fala um pouco dessa realidade que a gente está vivendo hoje. Nova Canção, de Cissa Simões. Tô buscando um tema novo pra fazer uma canção, mas só penso no meu povo e na real situação. Tô buscando um tema novo pra fazer uma canção, mas só penso no meu povo e na real situação. Ah, meu Deus, quanto desgosto, se ligo à televisão, o assunto é sopa de osso, desemprego e inflação. A taxa de juros sobe, o pregão da bolsa cai, filho de barão é nobre, o de pobre não tem pai. Tô buscando um tema novo pra fazer minha canção, mas só penso no meu povo e na real situação. Tô buscando um tema novo pra fazer minha canção, mas só penso no meu povo e na real situação. Ah, meu Deus, o que fazer? Penso nisso noite e dia, sem direito de poder falar de sonho e poesia. Oh, meu Deus, que ouve tudo, tudo sabe, tudo vê, não se importa com o absurdo de quem não tem de comer. Tô buscando um tema novo pra fazer uma canção, mas só penso no meu povo e na real situação. Tô buscando um tema novo
fazer uma canção, mas só penso no meu povo e na real situação. Ah, meu Deus, como eu queria que isso fosse um pesadelo, assim acreditaria que escutas meus apelos. Ah, meu Deus, como eu queria que isso fosse um pesadelo, assim acreditaria que escutas meus apelos. Tô buscando um tema novo pra fazer uma canção, mas só penso no meu povo e na real situação. Tô buscando um tema novo pra fazer uma canção, mas só penso no meu povo e na real situação. E só penso no meu povo e na real situação. Eu só penso no meu povo e na real situação. Então, e uma outra coisa que a gente, eu não ouvi mais falar, a gente até esquece, é o Fundo Constitucional, né, do DF. E nessa relação, voltando a essa questão das questões que a gente tem com servidores e tudo, né, esse tempo todo, né, sem reajuste, e a gente, antes a gente até ouvia falar, né, do Fundo Constitucional, hoje não se ouve mais. O que você tem para... Olha, uma das críticas que eu tenho à Câmara Legislativa é que ela sofre de um apagão no debate orçamentário e, em particular, do Fundo Constitucional. Por incrível que pareça, Djalma, o debate do fundo não só é importante para os salários da segurança pública, como para o investimento da cidade. Ao debater segurança, você tem uma fonte de recursos de investimento que nem sempre a segurança pública utiliza adequadamente no tempo previsto do orçamento. Eu vou dar duas informações para vocês que falam claramente da importância desse debate. O primeiro deles, que o Supremo Tribunal, o ministro Fachin, tomou uma decisão que o Fundo Constitucional tem que ser gasto dentro do ano. Acabou a lorota de fazer empenho de capa para jogar no mês subsequente. Para você ter ideia, no ano subsequente, recebia o empenho normalmente em torno de 70% a 80% do recurso total de investimento da segurança para o novo ano e abre no novo ano o novo orçamento de investimento. Você passa a administrar 2 orçamentos, praticamente. E agora, os 80% que, se não foi gasto dentro do ano, vai ficar com a União. E aqueles que não conseguiram, perde, porque não existe apuração de superávit de fundo do Fundo Constitucional no Distrito Federal. Que é uma boa bandeira se o Bozo quisesse ajudar Brasília, principalmente quisesse ajudar a segurança pública de Brasília. Como eu acho que ele não tem interesse, né, é uma boa pauta que ele poderia se apresentar a Brasília para defender em nome do povo do Distrito Federal, em nome da área da segurança pública, dizer que aquele recurso que não gastar no ano, naquele ano em que foi orçado, ele pode ser transferido por ano. Basta uma medida provisória dele. Essa é uma coisa. A segunda coisa é a seguinte: o Fundo Constitucional, ele teve um aumento, na proposta que o governo apresentou, eu errei por um valor insignificante na totalidade, nas previsões que o pessoal, amigos meus, fizeram do Fundo Constitucional. Eu estimei coisa de diferença de 50 milhões de diferença. Para um fundo de quase 23 bilhões, isso é uma titi. Significante. Mas o seguinte, o Fundo Constitucional para o próximo ano, 2023, será da ordem de quase 23 bilhões de reais.
ele está sofrendo um aumento de 42,9, em cima de 16,5 bilhões. Isso significa que vai atingir quase 23 bilhões de reais. Agregará-se aproximadamente em torno de 6,9 bilhões de reais. Qual o debate, qual a discussão que o governo tem com a comunidade sobre esse assunto? Sobre essa... Nada. Em torno de 53% do orçamento desse ano do fundo é para segurança. 47%, ressalvado aí alguns vírgulazinha, com alguns, é destinado à área da assistência à educação e saúde, que destina exclusivamente a pagamento de aposentados. Então, o governo fez uma mudança. Ele passou agora em torno de 53%, 54% para a área da saúde e educação, para aliviar a rubrica 100, que é a rubrica do GDF, e jogou para a segurança em torno de 47%, 46%, por aí. Você vê, ela estava em torno de 53%, cai para 47% da totalidade. Então é isso, o Fundo Constitucional precisa ter uma leitura de lupa, seja durante a LDO, seja durante o orçamento do Distrito Federal, porque essa matéria é decidida lá no orçamento da União. Lá já está conhecido desde 1º de setembro desse ano. Sim, Conceição. Voltando aqui à nossa realidade aqui do cidadão, você é um dos parlamentares que mais gasta sola de sapato. Você já disse isso aqui. E conhece como nunca, como ninguém, a cidade, o Distrito Federal. E sabe que o portador de deficiência não tem direito de ir e vir aqui. Pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não consegue. É um negócio assim, vergonhoso, às vezes. Assim, e não precisa você ir lá na periferia, lá na cidade satélite, não. Você aqui. No plano piloto. Aqui você, para o Djalma chegar aqui no café, ele tem que dar uma volta, tem que fazer um exercício para conseguir chegar aqui, né, quando ele salta do carro ali. Então, isso é uma questão também né, falta lei? Não é lei ou é não cumprimento de lei? Olha, as pessoas portadoras de necessidades especiais, ela tem o direito à acessibilidade. Creio que houve algumas evoluções, ainda insuficiente diante da precariedade da nossa fiscalização. Eu acho que hoje nós precisamos mais de fiscalização pedagógica do que fiscalização destrutiva. E, infelizmente, muitos dos nossos fiscais acabam indo no momento que a obra já está consolidada. Seja de uma creche, seja de uma escola pública, ou mesmo de uma escola particular, seja a construção de um estabelecimento comercial. Pois é, porque, até te interrompendo, mas junto com isso a gente vê exatamente a questão da desordem urbana, que é o Distrito Federal. As calçadas são tomadas, são as invasões quando tem calçada. O comerciante ou o morador ocupa aquele espaço sem nenhuma, ocupa o espaço público, né, invade a calçada e assim, não tem... Coloca muretas. Não tem coloca... condições nem das pessoas. As pessoas, por exemplo, mais idosas, não conseguem andar. Em geral, fazem área pública. Com a permissão do Estado. Quem é que tem o papel de ir inibir, autuar? É a fiscalização. Né? Eu sei que a fiscalização ela é muito cobrada, seja para o bem, seja para o mal, e ela tem que reagir. Né? A gente essa semana mesmo, eu fui levado a uma situação de um beco, que a gente sabe que os becos
era uma visão lá atrás de acessibilidade. Eu vivi isso no Gama, a gente entendeu. Essa coisa Entende bem tem disso. a sua importância e tem também a sua responsabilidade com aqueles que vão, que ocupam, que fazem moradia, isso, aquilo outro. Então, o grande problema nosso é que o pessoal faz o debate da acessibilidade muito no plano piloto, com coisa que Taguatinga, Ceilândia, Recanto, Samambaia, seja Santa Maria, não fazem parte de Brasília. Exato. Esse é um problema. A centralização da CAP, que é a unidade que trata de avaliações dos projetos, comprometeu muito as ações pedagógicas da fiscalização nas nossas cidades. Nós precisamos restabelecer a fiscalização com a autonomia que ela tem em cada uma das nossas regionais. É insustentável você não ter a fiscalização descentralizada, não na forma de patrulha, Sim. mas num acompanhamento permanente de uma unidade do DF Legal nessa e naquela cidade. Eu quero imaginar, Vasni, que se o Estado fizesse uma campanha, não esclarecendo isso para as pessoas, que ela está dificultando, que as pessoas com qualquer dificuldade, de locomoção possam transitar nas calçadas, nos passeios públicos. Isso é uma questão de educação também. De civilidade. De civilidade, Ou seja, hoje as pessoas não respeitam nem seus próprios parentes mais velhos, porque eles não vão ter condições de andar na calçada, eles vão andar no asfalto, na via onde os carros têm que transitar. Me parece que isso é uma questão de educar a população e de fazer cumprir a lei através da fiscalização. Isso é uma fiscalização que evite o surgimento ou a construção de barreiras para as pessoas com dificuldade de locomoção. Eu, inclusive, acho que a Câmara Legislativa ela tem uma dificuldade muito grande, isso só com os anos que eu fui me apropriando disso. Ela entra no debate da presença dela, do envolvimento dela diante de fato consumado. Ela não faz o protagonismo que precisa ser feito. Nós estamos agora vivendo esse novo cenário, que é uma nova cidade que vai nascer em Brasília, a 26 de setembro. Aonde? Qual é a localização? Qual é a localização? 26 de setembro fica logo após aquele trevo de Taguatinga com Ceilândia para Braslândia. A hora que termina, vamos assim dizer, termina a estrutural, à direita você segue 3 quilômetros, você já está diante da 26 de setembro, que já está ligando com a estrutural. Para você ter ideia, o que o Congresso Nacional votou é apenas a supressão da flona, sequer não fez nem a compensação ambiental. Isso significa que o GDF terá que receber a transferência da União, fazer o planejamento dessa nova cidade e aí depois tentar acertar com quem mora, com quem tem comércio, com quem tem isso, que tem aquilo, a questão da distribuição. Ela vai chegar com fato consumado. A Câmara Legislativa tem que chamar a atenção da sua própria responsabilidade de entrar nesse debate, até mesmo antes que o debate chegue a ela. Que quando chegar, ela não vai ser tão desinformada, ou a informação vem aquela já trabalhada pelo Poder Executivo. E isso que eu entendo, por exemplo, a Câmara deve votar nos próximos dias a regularização da Vila do Carroceiro, que foi um trabalho que nós fizemos, inclusive nessa legislatura, como eu estive ausente, eu sugeri bastante a deputada da localidade, para que ela, a deputada Jaqueline, para que ela se assenhorasse e pudesse ir adiante. E, de fato, ela foi. Ela tem, inclusive, o reconhecimento na própria comunidade. Ali foi uma poligonal que se agrega à poligonal urbana de Santa Maria,
para em torno aí de 200, 250 famílias que deve estar lá. Ali vai ser tanto do ponto de vista de Aris como de Arine. Ali tem as duas. Aris é social, Arine é específica. Então, esse debate, a Câmara tem que chegar com os deputados antes de ir à votação. Votar um pedaço de papel é uma coisa, votar conhecendo a realidade é outra coisa. Ô, Vasni, infelizmente a gente precisava de 2 programas para a gente conversar mais, né? Ou mais do que isso. E muita coisa que a gente queria falar aqui e debater aqui e não foi possível. Mas eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer dúvidas do eleitor, né? Mostrar a sua, né? Ter esse espaço que você possa se mostrar mais de perto com o eleitor e que o eleitor possa fazer a escolha consciente dos candidatos que vão fazer diferença nas instâncias do poder. É essa a nossa proposta aqui, né? Então, eu passo para o Djalma também fazer as considerações finais e volto depois a você para que você possa também, inclusive algo que você queria ter colocado aqui não foi possível, você pode fazer isso nesse momento, por favor. Eu agradeço muito a presença do Vasni e a gente chamou o Vasni aqui neste programa, Em Casa com Ceissa Simões, hoje não é transmitido do café do Maitreya, Café do Cerrado, não é? E a gente sabe, né, que o Vasni tem uma coisa muito cara para ele e para sua plataforma nessa campanha, que é a humanização do parto. Então, que você aproveitasse essas palavras finais para dar mais detalhes, né, dessa luta e desse movimento, que é o movimento pela humanização do parto, que claro, né, contempla a mulher nessa hora tão especial. Aí a gente gostaria que você falasse disso e fizesse suas considerações finais. Conceição, Ceissa, né? Para mim foi um privilégio, uma vez procurado pelas doulas enfermeiras no Distrito Federal, fazer esse debate e transformar o parto humanizado em um projeto de lei, vê-lo aprovado, depois sancionado, no início questionado pelo pessoal do Ministério da Saúde e depois demonstrou ser uma visão pioneira no país, do ponto de vista de enfrentamento da violência na sala de parto. O caso recente, lá em São João do Meriti, demonstra como esse debate é um debate importante né? e oportuno. Um momento tão delicado, né? De tamanho. E aí, Conceição, muito cruel isso. Que a nível federal não tinha nenhuma legislação. Eles tratam essas coisas muito como portaria. Portaria entra e sai, muda, sem que a população ao todo entenda que de fato está ocorrendo. Então, a exemplo do que foi a lei do aleitamento materno, que foi da minha autoria anos passados, que depois tornou-se uma referência para o país, e muitos países e muitos estados passaram a adotar o banco de leite, a retirada de mecanismo que desestimula o bebê a usar o peito da mãe. Nós fizemos com esse, né? Depois houve um outro projeto que também foi aprovado, houve algumas inquietações por parte do Sindicato dos Médicos, que dialogaram com muito respeito e, nesse sentido, inclusive, nós pusemos eles em contato com o próprio movimento. Então, naturalmente, a gente entende que as circunstâncias momentâneas, elas delineiam o caminhar da história de um povo. E, nesse sentido, eu me sinto privilegiado em ter servido a população com 6 mandatos, né? E um deles federal, sem nunca ter tido qualquer processo ou resposta às inquietações de um procedimento que não corresponde à vida pública. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, estou dizendo que a gente procurou exercer a função pública de maneira a honrar a população do Distrito Federal. Eu me sinto muito motivado a estar nessa luta,
para melhor servir a população do Distrito Federal, que tanto deu para mim, minha família, meu emprego, a minha moradia, né? É a cidade que eu sou apaixonado. E eu ando, eu ando com o maior prazer. Eu vou lá para Santa Maria, Vila do Carroceiro, vou lá para o Morro do Gatumé, em Samambaia, vou lá para Bazevi, ali em Sobradinho, né? Vamos lá para Vila Buritis, lá em Planaltina, lá para o Pacheco, para o Vale, né? Essa é a realidade. Para Prodarmas, né? Que foi uma região que você se lembra bem, que passou muito pela minha mão, foi eu que defendia aqueles ocupantes, ou lá pelo pessoal da Contagem, que foi o primeiro assentamento de sem terra no Distrito Federal. Lá estava eu, estava o James e outras pessoas mais. Então vamos continuar essa luta. Essa é uma população que merece enorme carinho da nossa parte, né? Lembra aqui, ao falar de vocês, estou lembrando aqui dos moradores lá debaixo da rede de Furnas, lá na expansão de Samambaia, né, lutando para poder sair debaixo da rede. Uma insistência com o governo do Distrito Federal que não encontra uma solução, a despeito de estar lançando Itapuã Parque e tantas outras coisas. Como também os moradores lá do Polo do Cinema, que tem até lideranças aí presas. Estamos que as autoridades têm que responder, encontrar soluções, como também lá para o Morro do Macaco, lá perto do Gatumé, estão literalmente vivendo a céu aberto no esgoto que passa em frente à porta de entrada do barraco. É impressionante. Não existe saúde pública, não existe Secretaria da Assistência Social em Brasília, não existe. Me desculpem. Né? É preciso estar lá, mas estar com solução e não passar recado para a população. Não adianta estar passando recado para não pode isso, não pode aquilo. Vai lá, sinta a população, encontre uma resposta. Nós estamos lá para beneficiar lá no Tamanduá, não lá da Fazenda Tamanduá, do Lago Norte ou lá do Gama, mas o Tamanduá lá do Recanto das Emas, que vai beneficiar o pessoal da 406 do Recanto e o pessoal do Bananal ali perto do Parque do Guará. 15 pessoas estão sem resposta clara se estão dentro ou fora desse processo. Todos os demais processos resolvidos. Então, desculpa eu utilizar o programa de vocês para desabafar a angústia que se vive o movimento de habitação no Distrito Federal. Essa é a nossa intenção mesmo, né? De levantar as questões e a gente agradece demais, Vasni, viu, a sua disponibilidade. Muito obrigado, de vir aqui conversar com a gente, com né? vocês e o seu público. E eu fico aqui também agradecendo aqueles que estão nos bastidores, Luiz, Carol e Larissa, né, dando esse apoio aqui para a gente, fazendo acontecer o programa, né? Sem eles não aconteceria. O André, que já passou por aqui, o André Dias, meu parceiro no violão, na produção musical e direção musical também. Ao Jalma, né, que está aqui também na minha companhia fazendo. Depois eu vou cobrar isso tudo. Eu vou decidir se eu pago. Ou então eu cobro do Vasni. Mas um abraço fraterno a todos. Muito obrigado, Cécia. Me desculpem as minhas chaturas. Viu? Não tem chatura nenhuma. E eu fico com Tempo Novo. É uma canção que eu fiz recentemente. É meu samba enredo para o Carnaval de 2023, porque eu sei que vai mudar e sei que nós não temos medo de ser felizes. Então a gente vai poder cantar Tempo Novo. Até, um abraço fraterno a todos. Obrigada a quem está aí nos assistindo. Espero que a gente possa continuar fazendo esse programa juntos pela democracia e 2 de outubro fazer uma festa da democracia, não só em Brasília, mas no país todo. Vibrando, né? Uma festa vibrante. Até. É tempo novo, o
carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. Oh, abre alas, dá licença, vai passar uma galera de talento magistral. O enredo é arte, é manifesto popular, e o estandarte é a bandeira nacional. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. Lugar de artista é na rua e no palco, contagiando, empolgando a galera. O morro todo tá descendo pro asfalto, e ninguém mais detém a nossa primavera. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. O lugar certo de criança é na escola, desenvolvendo todo o seu potencial. Correr, brincar, se exercitar, jogando bola, não é ficar pedindo esmola no final. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. Lugar de preto é onde bem lhe aprouver, jogando tênis, pilotando o avião. Seja criança, adolescente ou mulher, tem é que estar no seu lugar de cidadão. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. E ninguém pode interferir no meu afeto, na emoção, no coração, no bem-querer. O que eu preciso é garantia de um teto pra dividir com quem eu queira conviver. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo, tempo de revolução. Venha, meu povo, não demore, a hora é esta. Se é do campo, da favela ou do sertão, junte-se a nós pelos povos da floresta. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. Já fiz meu samba pra ganhar o carnaval. Tô que me acho, ninguém solta minha mão. A liberdade é um bem universal. Ficou pra trás toda forma de opressão. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa vez será do povo. É tempo novo. O carnaval dessa